Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Liazinha e esse é o canal Liazinha Lê Livros. E eu estou aqui de volta para continuarmos a leitura do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu vou ler para vocês mais alguns capítulos. Então já se acomode por aí, pegue o seu chá, seu cafezinho e vamos juntos comigo na leitura de mais alguns capítulos desse livro. Vamos ver as aventuras aqui de Bentinho e Capitu. Capítulo 62. Uma ponta de Iago. A pergunta era imprudente na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Tem andado alegre como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento, que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia? Se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo. E depois outra ideia. Outra ideia não, um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias, algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal desastre, vivia tão dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança. Varia idade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim, um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos da rua. Falar-lhe-ia às janelas, aves marias, trocariam flores e o quê? Sabes, o que é que trocariam mais? Se o não achas por ti mesmo. Acusado é ler resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada, ainda que eu o diga, com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão afora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o peralta da vizinhança. Mas não fiz nada.
Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram naqueles 3 ou 4 minutos esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, como o desenho truncado e torto. Uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase, cujo princípio eu não ouvi, e mesmo o fim para mim era vago. A conta que dará de si. Que conta e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu, e quis perguntar-lhe. Mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim. Peça à mamãe que me mande buscar sábado. Este sábado não, que me mande buscar sem falta. Capítulo 63, Metades de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá os sonhos perseguiam-me, ainda acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho e no menor número de palavras, ou antes porei 2, porque um nasceu do outro, a não ser que ambos formem 2 metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa. Como me recomendaria tio Cosme? Anda lá, meu rapaz, volte-me papa. Ah, por que não cumprir este desejo? Depois de Napoleão, tenente imperador, todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho, foi isto. Como estivesse a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar, ele fugiu. Avancei para Capitu, mas não estava só. Tinha o pai ao seu pé, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele de si mesmo a deu. O Peralta fora levar-lhe a lista de prêmios da loteria e o bilhete saíra branco, tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismo era misteriosa e bela. E provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boneca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu com as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora. Eu relancei os olhos pela rua. Estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei o que palavras e acordei sozinho no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nuncas poderás saber a energia e obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem, esquecer tudo para dormir, mas não dormia. Esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada consegui conciliá-lo, mas então sem peraltas, nem bilhetes de loteria, nem sortes grandes ou pequenas. Nada dos nadas veio ter comigo. Não sonhei mais aquela noite e dei mal as lições daquele dia.
Capítulo 64, uma ideia e um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não havendo mais banal na terra. Posto que daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses, deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do engenho novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de mata-cavalos. Outrosim, como te disse lá no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, que aliás não alcancei, pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse. Donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos e ver se continua pela noite velha o sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim, tão tênues, que se esgarçam ao menor abrir dos olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. E a noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde os fazia sair com suas caras de vária feição. Dar-me-ia explicações possíveis, mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto de ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Isso era uma alusão às Filipinas, pois que não amo a política e ainda menos a política internacional. Fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da digestão. Basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo o mais da minha história e de suas pessoas. E eu encerro aqui mais esses capítulos e eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aí com as aventuras de Bentinho, essa descoberta do amor, esse namorado por Capitu, e eu espero que vocês tenham gostado da história até aqui. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo. Até já!